meu Deus não desampara um servo seu. O meu Deus não me deixa só nenhum segundo. O meu Deus sempre está pronto a me ouvir. Ele sabe quando eu preciso, quando estou sozinho. É o meu amigo e na hora da dor é o meu alívio, remédio para cicatrizar as feridas. Ele é o próprio
silêncio do seu quarto, você começa a chorar. Diz que está tudo acabado e que não vai suportar. Pergunta o que está acontecendo e que nada está vendo, e diz que nada vai acontecer. Mas eu quero lhe dizer que nesta luta Deus está com você, e o que Ele prometeu vai se cumprir em seu viver. Porque nos bastidores Deus trabalha com você, Ele está te preparando e vai virar seu cativeiro. O inimigo está vencendo. Olá, bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome de Jesus. Vamos compartilhando que a mais vida se alcançada através da palavra do louvor, da oração, como eu costumo falar, que uma vida pode ser salva através de se deparar com essa live, talvez espiritualmente, ou talvez até morte física mesmo, quando nós vemos hoje a situação de depressão que leva muitos a tirar suas próprias vidas. Então pode salvar uma vida do compartilhamento. Já está aqui conosco, já está aqui o Douglas, o meu filho Douglas, diácono lá do Piranga, São Paulo, Torre Forte. E está conosco aqui a Rosana Gomes, minha cunhada. Que Deus abençoe, queridos ouvintes. Me atrasei um pouco aí, que eu ia entrar um pouco mais cedo. Vou fazer uma oração aqui e daqui a pouco já a hora da palavra. Estamos ao vivo aqui diretamente aqui de Sorocaba, São Paulo, fazendo a transmissão pela página da minha esposa, cantora Helena Camargo. O pastor Jefferson está conexão das demais rádios, que são 105.9 Itararé, São Paulo, e também a 99.1, que é rádio de Manamá, na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E também estamos também pelo país da Rússia também, e cidade de Londres, no Reino Unido. Aí onde está sendo essa transmissão dessa programação, a voz da última hora. Hoje é dia 21 de abril de 2023, às 9h36 da manhã, estamos aqui ao vivo. Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez sou grato a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui nesta manhã. Quanto a mim, quantos já estão aqui conosco, vai de encontro, abençoando, ajudando a cada um em todas as áreas que necessita, que precisa, Senhor, supre a necessidade de cada um. E também eu apresento a cada um que já está pela programação das rádios também, vai de encontro a cada um que está ouvindo essa programação, a voz da última hora, onde quer que eles estejam ouvindo pelos rádios, vai de encontro a cada um, abençoando, ajudando e suprindo com as necessidades de cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, hoje, para quem viu aí o cartaz, hoje é uma pessoa muito uma pessoa muito especial hoje, que vai ministrar aqui na live hoje. Já estou chamando ele daqui uns minutinhos, ele vai estar entrando aqui. Hoje tem uma novidade, né? Ele vai estar ministrando a palavra, o Douglas Silva, lá da Torre Forte, São Paulo, vai estar ministrando. Daqui a pouco eu falo um pouquinho dele. É uma pessoa muito especial na minha vida, é motivo de muita alegria. Daqui a pouco já estou chamando ele, falamos um pouquinho rapidamente. Como já está um pouco atrasado para as rádios, eu não vou nem bater um papo um pouco com ele, só depois que nós conversamos um pouco mais. Vai se preparando aí, Douglas, em nome de Jesus, já para entrar e já iniciar aí com a palavra, cumprimento pessoal, e estamos juntos, em nome de Jesus, nessa live. Queridos ouvintes, aqui está conosco. Eliana, algum recado aí, alguma coisa aí? Não, né, Eliana? Não, né? Douglas, eu vou estar te chamando aí, ver se eu consigo te chamar aqui, e você já entra, tá bom? Dá um ok aí, está atento aí. Eu vou te chamar aqui. Deixa eu ver aqui. Ouço um som que vem do templo do Deus vivo, um som de vozes embargadas. Tô te chamando aí, Douglas.
entra aí, em nome de Jesus. Deus, vamos compartilhando, queridos ouvintes, aos jovens abençoados aí, que vai estar ministrando a palavra, e mais jovens aí, mais pessoas aí, que sejam alcançadas através da palavra. Opa! A paz do Senhor, Douglas. Tudo bem, filho? Que alegria estar com você aqui, ao vivo, nessa live, programação da última hora. Fala alguma coisa aí, se apresente. E só para lembrar, hoje é aniversário dele também, hoje é o dia dele também. Ficando mais velho hoje, vai ministrar a palavra, ó. Quem ganhou o presente sou eu, Douglas. Fala aí um pouquinho. Ficando mais novo. Paz do Senhor, pessoal. Paz do Senhor, todos que estão ouvindo. Paz do Senhor. Tá dando para ouvir normal? Tá normal, sai no som legal aqui. Fica tranquilo. Tá aí, legal. O Rodolfo aí, seu primo aí, tá aqui conosco, saudando com a paz. Pai do Senhor, Rodolfo, um abraço. Evangelista Rodolfo. Eita, põe ele para pregar então. Eu já convidei ele, mas era muito enrolado, com os trabalhos aí, não deu certo aí 2 vezes, mas vai pregar aqui o Rodolfo aqui aí. Correria então. Paz do Senhor, pessoal. Hoje é aniversário, tô ficando mais novo. Ficando mais novo, mas é bênção de Deus, é motivo de muita alegria, né, de muita honra tá tendo essa oportunidade, né, de ministrar aqui na live do meu pai, né, é uma honra muito, muito grande, né, porque só Deus sabe, né, tudo que a gente já passou, que a gente passa, né, e hoje para a gente estar de pé, estar aqui assim, servindo a Deus, falando de Deus, é porque Deus que sustenta, né, é Deus que nos sustenta e tem nos sustentado e vai nos sustentar, né? A gente dando vazão para ele fazer isso, ele vai nos sustentar, né? Então, é motivo de muita honra, muita alegria mesmo. Glória a Deus. Alegria minha, um prazer meu também. Douglas, como já falta 20 minutos para terminar a programação das lives, que vai até às 10, né? E o canal do YouTube vai até às 11, e nós podemos ficar pela paz até a hora que quiser. Pela paz da minha esposa, Catarina Camargo. Aí você já pode aí entrar com a palavra aí para ter 20 minutos mais para a programação das lives, tá bom? Tá bom, eu vou... Aí depois nós conversamos mais um pouco, depois da programação das lives, podemos dar uma pausinha aí, entendeu? E bater mais um papo aí. Tá bom, não vou me demorar muito não, vai ser algo bem resumido aqui. Eu quero deixar aqui uma mensagem aqui no livro de... No 2 Samuel 12. 2 Samuel, capítulo 12, no versículo, eu quero ler o versículo 19 da parte B, que diz assim: é morta a criança? E eles disseram, é morta. O versículo 20, então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Glória a Deus. Vou ler de novo o 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Essa mensagem veio ao meu coração quando... Estava no meu coração, na verdade, antes do meu pai me chamar para ministrar, essa mensagem estava no meu coração, sobre a história de Davi, né? Sobre o que aconteceu com Davi, o que Davi é, o que Davi passou, e como a gente já viu várias pregações, como está escrito na Bíblia, Davi é um homem segundo o coração de Deus. E a gente vai ver a história de Davi. Davi, ele não viveu uma vida maravilhosa, sem passar por problemas, sem passar por motivos dificultosos. Não, Davi, a vida dele foi dificultosa, a vida dele foi com desafios, com obstáculos, com problemas. E desde o início, quando Deus levantou Samuel para ungir lá o filho de Jessé, e Deus disse para Samuel não se atentar para a aparência, nem para a estrutura, né? Nem para a estatura. E ali todos achando que seria algum dali dos filhos do Jessé, aqueles de boa aparência, aqueles que tinham a pinta de rei, né? Davi não tinha pinta de rei, Davi não tinha aparência de rei, Davi não tinha jeito de rei, Davi não tinha
não tinha, como eu posso falar, Davi não tinha aquilo ali para ser rei. Davi ele era alguém que era um cuidador de ovelhas, era um pastor de ovelhas, né? E ele estava lá no momento ali de quando Samuel foi à casa, Davi estava exercendo seu trabalho, cuidando de ovelhas. E ali eu já creio ali que era Deus já ensinando Davi que ele ia ser um cuidador, que ele ia cuidar de ovelha, que ele ia ser um rei, que ele ia ser um pastor de pessoas. E ali Samuel ali tentando achar as pessoas, Deus falou que não era nenhum deles, e era Davi que estava lá cuidando do pastor, cuidando de ovelhas. E Deus mandou e mandaram chamar Davi lá. Então acredito ali que Davi nem imaginava isso, Davi nem pensava naquilo. Talvez passou até uma notícia lá, quando Davi estava cuidando das ovelhas, passou uma notícia, ó Davi, então o Samuel está lá na sua casa, lá, ó, vão ungir seu irmão a rei. Eu imagino o Davi até falando, né? Então, saiu aqui, né? Caiu a do Douglas? Vamos ver o que aconteceu aqui. Pessoal, caiu aí, mas eu estou chamando de volta, tá? Não sei o que aconteceu. Normal, isso aí às vezes acontece na rede social. Só aguardando um pouquinho aí. Vamos compartilhando. Ele caiu aí, alguma coisa aconteceu. Tá chamando. Douglas, aí qualquer coisa você chama aí, você... tá chamando. Então deixa, né? Aguarde um minuto aí, pessoal. Vai estar de volta aí. Aconteceu alguma coisa aí, caiu, a rede social, acontece esses imprevistos, né? Pelo peito do menor. Pelo peito do Rodolfo? Rodolfo, deixa eu mandar um áudio para ele. Pelo peito do Rodolfo. O Rodolfo está lá, né? Tá, o Rodolfo tá assinado adicionado aqui. Ele tá chamando, né? Direito e aqui. Não, Já deu certo aqui, tá entrando, já voltou, já. Voltou, Liano. Alguma coisa aconteceu, caiu aí. Pode continuar, Douglas, isso acontece. Eu vi. Amém. É porque eu acho que tinha mais gente para entrar, tinha que esperar um pouco. Não podia perder os minutos aí da continuação. Então, pessoal, como eu estava falando, sobre Davi não tinha aparência, Davi não tinha estrutura, Davi não tinha o jeito de ser rei, né? E ali talvez Davi recebeu a notícia de que iam ungir seu irmão lá, algum dos seus irmãos lá em sua casa, e Davi talvez ficou amém, né? Na dele, eu estou conjecturando. E quando de repente chega a notícia lá de que Davi foi chamado lá para casa, talvez nem passava pela mente de Davi que ele seria ungido, talvez nem passava pela mente de Davi que ele seria rei. Verdade. Ele chega lá e acontece tudo aquilo que todos já conhecem a história, Davi é ungido a rei, e ele é ungido a rei e volta para exercer seu trabalho. Volta para exercer seu trabalho. E a gente vê a história de Davi ali talvez esquecido pela humanidade, esquecido pela sua família, esquecido
pelo povo. Davi era apenas um pastor de ovelhas, mas Deus tinha um propósito maior na vida de Davi. Deus tinha um propósito grande na vida de Davi. E a gente, muitas das vezes, na nossa vida é assim. A gente, às vezes, acha que a gente não é capacitado para isso, a gente não é disso, a gente não é para isso, a gente não é chamado para isso, mas Deus, ele tem um propósito na nossa vida, ele tem um chamado em nossa vida. E basta a gente ser obediente, como Davi foi obediente de sair lá da onde ele estava e ser ungido a rei. Ele poderia muito bem recusar e falar, não vou. Mas quando a gente tem um propósito, a gente tem uma promessa, a gente tem que ir até ela, a gente tem que viver ela, a gente tem que correr com ela, entende? Porque às vezes a gente fala, Deus tem uma promessa na minha vida, Deus tem algo na minha vida, só que a gente fica parado. Deus tem uma promessa que você vai ser um pregador, e a gente não lê, a gente não estuda o mínimo. Vai ser um cantor, e a gente não canta, a gente não, sabe, tem uma oportunidade e às vezes rejeita, e Deus tem uma chamada, e Deus está chamando, e a gente está rejeitando, entende? Verdade. Então, Davi, ele obedeceu a Deus, e ali vai começar o processo na vida de Davi, e Davi é um homem segundo o coração de Deus, isso é coisa muito linda. E Davi vai passar os seus obstáculos, Davi vai vencer gigantes, Davi vai vencer batalhas, Davi derruba o urso, derruba queria atacar as ovelhas. Isso ali era o Espírito Santo já dando força a Davi, dando visão a Davi, fazendo Davi entender que Deus era na vida dele. Aleluia. E a gente vem aqui nesse texto aqui de quando Davi se levantou em terra, se lavou, se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Aqui Davi, ele, depois de perder seu filho, eu nunca tive uma experiência de luto assim, de um filho, algo do tipo assim, da família. Mas acredito que seja algo muito doloroso, muito difícil de enfrentar. E aqui Davi, ele chora quando o seu filho está doente, quando o seu filho está ali com aquele problema, e Davi ora, Davi jejua, Davi fica ali em oração, em clamor a Deus, e quando ele recebe a notícia de que seu filho morreu, ele se levanta, ele muda as vestes, ele entra no templo e adora o Senhor, aleluia. Ele pede comida, ele pede o pão e vai comer. E ali muitos não entendem por que Davi fez aquilo, e ele explica quando ele estava ali, eu orei, jejuei, fiz de tudo, mas Deus aprova ele levar, então ele soube enfrentar o luto. E o que eu quero dizer não é somente referente ao luto nas nossas vidas, é referente às dificuldades que a gente passa, é referente às batalhas que a gente passa, às lutas que a gente passa. E muitas das vezes a gente passa uma luta, o fulano, às vezes não é nenhuma luta, às vezes é um mau entendimento com o fulano e a gente já quer largar tudo, a gente já quer, como diz o português, já quer chutar o pau da barraca e não vou mais para a igreja, não vou servir mais a Deus. Aí é igual eu falo, igual esse dia eu estava comentando com alguns amigos meus, é fácil a gente ser cristão quando o celeiro está cheio, é fácil a gente ser cristão quando a gente tem uma vida financeira boa, é fácil a gente servir a Deus quando a nossa família está tudo bem, é fácil a gente servir a Deus quando está tudo ótimo, é fácil a gente servir a Deus. Quando o barco está caminhando, o barco está navegando bem, não tem tempestades, não tem onda, é fácil a gente servir a Deus, falar que ama a Deus, que Deus é bom, que Deus é amor. Mas quando vem as dificuldades, a gente quer chutar, a gente quer largar, a gente quer descontar em Deus, como Deus tivesse algo a ver com a situação. E a gente não entende que a dificuldade, que as lutas, a tempestade é para nos fazer crescer, é para nos fazer nos desenvolver na presença de Deus, porque ninguém cresce sem passar por alguma coisa, ninguém vence se antes lutar, ninguém chega não vence uma corrida se você não correr, você não se esforçar, você não suar, você não cansar. A vida do cristão é um processo. E não é que a gente é cristão que as coisas é mil maravilhas, que não vai acontecer nada, que a gente é cristão, que a gente não tem que passar por isso, que a gente tem que, sabe, viver de bem, assim, nossa, é igual aquela música do Lázaro, né? Se tu és crente, porque tu passa fome, se tu, né? Então, tipo assim, as pessoas acham que a gente é cristão, que não vai passar luta,
Mas aí que a gente tem que ser a diferença, quando está na luta, olharem para nós e falar, meu Deus, ele está passando por isso, mas ele está bem, ele está com um semblante bom, aleluia, porque não é por nós, é por Deus. Quando a gente se coloca na dispensação do Senhor, quando a gente se coloca na dispensação de Deus, Ele faz por nós, e a gente precisa fazer por Ele também. Igual ontem eu estava ministrando aqui na igreja, e eu trouxe uma mensagem ali que falava sobre prioridade, quando Jesus ele fala que o reino do céu será semelhante a uma festa que o pai fez para o seu filho, umas bodas, que chamou os convidados não quiseram ir, não estavam colocando aquela festa como prioridade, aleluia. Jesus estava querendo explicar que o povo não está colocando o reino de Deus em prioridade, o povo não está colocando a Deus em prioridade. Deus tem sido muitas das vezes até terceira opção para o povo. Ah, vai ter uma coisa, mas é o reino de Deus. Não, depois eu faço. E Deus, ele é prioridade. O reino de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Porque, igual eu falei ontem, a gente vir para a igreja é fácil. A gente participar de um culto é fácil. A gente falar que a gente é cristão é fácil. A gente chegar aqui na igreja é fácil. Agora, difícil é a gente viver aquilo que a gente vê, aquilo que a gente prega, aquilo que o Senhor nos ensina. Porque a vida do cristão não é somente na bonança, não. A vida do cristão é na peleja, é na luta. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo, nós vamos vencer também. Nós vamos conseguir, mas é com Ele, é por Ele, é com Jesus que a gente consegue. E a gente vai ver aqui que Davi ele se levanta, ele muda o semblante, ele põe uma roupa bonita, talvez, vamos dizer assim, e é isso que é assim que a gente tem que ser. É como lá em Jó também, quando Jó começa a receber as notícias. Jó, aconteceu isso. Jó, aconteceu isso. Só notícia ruim, né? Para que Jó pudesse se entregar àquela situação que era o que Satanás queria. Era o que Satanás falou para Deus, dizendo que Jó só servia a Deus pelo que ele tinha, pelas coisas que Deus dera a ele. Aí Deus conhecendo Jó, falou, vai lá, toca. Só não toca na vida dele. E Deus permitiu aquilo acontecer na vida de Jó. E a Bíblia vai dizer, lá em Jó 1:20, que Jó, ele rasga as vestes, ele se lança e adora ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E a gente tem que entender isso. É difícil, eu não estou falando isso porque eu consigo ser assim, porque eu sou bom nisso. Não, estou falando isso porque Deus me cobra, né? A palavra, ela vem primeiro para mim, ela cobra primeiro a mim, e Deus permite transmitir essa palavra. Então, que a gente possa lutar com isso, nas dificuldades, adorar a Deus, nas dificuldades, levantar e adorar a Deus. O problema é grande, mas Deus é maior. Mas eu quero, não, adore a Deus, se entregue a Deus, independente do que você esteja passando, adore a Deus. Talvez você está aí falando, irmão, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas você não sabe qual é a minha situação. Mas você não sabe. Eu não sei, vocês também não sabem a minha, mas uma coisa que Deus diz para mim e para você é, me adore. Independente de qualquer coisa, me adore. Independente de qualquer coisa, levanta a cabeça e diz, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Porque a gente precisa entender que a vida cristã é obstáculos, é luta, é barreira. Jesus disse, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, renuncie, tome a sua cruz e siga-me. E a cruz, ela é pesada muitas das vezes, ela não tem forma de levar, às vezes é meio dificultosa de se levar, mas precisa ser caminhado, precisa ir andar nessa via dolorosa e seguir a Jesus, porque Jesus ele está voltando, Jesus ele está nos alertando, Jesus ele está nos orientando, ele está nos ensinando, e a gente está levando um evangelho raso muitas das vezes. A gente está levando um evangelho raso. A gente precisa se aprofundar mais no evangelho, se aprofundar mais no reino, querer entender mais o evangelho, querer entender mais o que Deus quer conosco. Porque se a gente ficar só nessa, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor,
a gente não vai Já volta aqui. a gente não vai se aprofundar, a gente não vai mergulhar, a gente não vai entender realmente o que Deus quer com a gente. Então, que a gente possa ter isso em mente, transformar a nossa mente, esperar o dia, igual a Bíblia diz, se fortalecer para se revestir da armadura de Deus, para quando chegar o dia mal, a gente ter força para resistir, a gente tá com a armadura para vencer aquele dia mal. Então, que a gente possa ter isso em mente, que a gente possa ter isso em mente, que o Evangelho não é somente a gente vai viver só as bonanças, não, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter problemas, o mundo jaz do maligno, as coisas do mundo só pioram. Douglas, só rapidinho aqui, ó. Rapidinho, Douglas, aqui. Só me despedir aqui do pessoal da rádio, aqui que termina agora, tá terminando. Falta um minuto, tá bom? Manda um abraço aí, pessoal da rádio aí, programação agora da última hora. Amém. Que Deus abençoe a cada um aí, então, pela programação das rádios aí. Um abraço, que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. É uma alegria de estar com vocês aí na programação das rádios aí. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe cada um. Deus abençoe a todos aí. Que Deus possa ter a graça. Deixa eu baixar aqui, Douglas, aqui, rapidinho aqui. Baixei aqui, que tava o som alto aí. Então, que Deus abençoe a cada um, Douglas. Se despede aí do pessoal da rádio aí, programação, a voz da última hora. Amém. Que Deus Mas vamos continuar. Obrigado pela oportunidade aí. E que Deus possa ter tocado em cada um. Acredito que Deus falou. Vamos continuar. E amém. Vamos continuar pelo canal do YouTube até às 11 horas e pela página vamos até meia-noite, se for preciso. Vamos aí, Douglas. Desculpa atrapalhar aí, continue aí. Não, imagina, mas é isso. Igual eu falei, não vou me prolongar, mas o foco da mensagem é essa, né? Que Deus, acredito que Deus quer falar com a gente. É a gente ter em mente que mediante ao luto, e mediante a dificuldade, mediante a batalha, mediante o problema, a gente possa ter a nossa visão direcionada a Deus, a gente possa ter o nosso foco em Jesus, como Pedro andava, caminhava sobre as águas lá, o foco dele era Jesus. O foco de Pedro, quando Jesus permitiu que ele andasse sobre as águas, o foco dele era Jesus. Meu Deus, Jesus está me fazendo andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz lá que quando ele começou a olhar os ventos, olhar a tempestade, ele começou a afundar. E isso trazendo para o lado espiritual o que acontece na nossa vida. A gente está indo bem, Jesus está me chamando, nossa, estou indo. Só que quando a gente começa a focar no problema, focar na dificuldade, focar na tempestade, a gente afunda. Mas ainda o mais lindo é que Jesus ainda dá a mão e estende. Fala, eu estou contigo, filho. Tenha fé. E glória a Deus, é verdade. Eu acho que é isso, pai. Eu não vou assim me prolongar muito, mas eu acho que é isso, que a gente possa tentar viver o mais profundo, sabe, do Evangelho, viver mais fundo, sair desse raso de só vir à igreja, de só ir ao culto, mas ter o nosso culto em casa, no trabalho, na rua, no carro, onde a gente estiver, que a nossa mente possa estar em Cristo, porque Jesus ele não é o nosso uma varinha mágica que é só quando a gente precisa, não. Jesus ele é o nosso amigo, ele é o nosso bom pastor, Jesus ele é o nosso pai, Jesus ele é o nosso tudo, ele é o nosso tudo. Então aonde nós estivermos, Jesus a gente tem que chamar por ele. Aonde nós for, Jesus tem que ser a prioridade, ser a frente. Jesus não pode ser na nossa vida um momento, não, um sentimento, não. Não pode ser um sentimento, não. Tem que ser a vida, entender que Jesus te concedeu a vida. Se hoje você está em pé, se hoje eu estou em pé, é porque Jesus nos concedeu isso. É porque Jesus nos deu isso. Entende? Então que a gente não venha tratar Jesus só como um momento de quando eu preciso. Jesus, quando eu preciso, quando eu estou mal, eu quero Jesus. Não. A gente tem que ter Jesus como nossa prioridade, como nosso foco em vida.
Eu sei que é dificultoso, às vezes, a gente levantar de manhã e já falar com Jesus. É dificultoso na hora de dormir, às vezes, lembrar, né, de dar pelo menos uma boa noite para Jesus. Mas a gente precisa ter esse hábito, esse hábito. Verdade, glória a Deus. Assim como a gente tem com os nossos amigos, né, com os nossos filhos, esse hábito com Jesus também, porque Jesus ele está ao nosso lado a todo tempo. Jesus ele está nos ajudando a todo tempo. Ele está nos livrando, ele está nos direcionando, ele está falando com a gente. E às vezes a gente que não está atento à voz dele, a gente que não está dando atenção para Jesus. E Jesus ele quer a minha e a tua atenção, como Deus permitiu ali com o povo de Jerusalém, permitiu o cativeiro babilônico, porque o povo já estavam se esquecendo do Senhor, o povo já estavam deixando o Senhor para lá, começaram a relaxar com as coisas, e Deus permitiu aquele castigo para que o povo pudesse refletir no que eles estavam fazendo. E lá em Babilônia, muitos tiveram saudade da Jerusalém, saudade do templo em Jerusalém, e ali sentiram saudade, começaram a querer dar valor, né? Querer dar valor à presença de Jesus. É igual uma vez eu ministrando, eu falei sobre quando tinha a pandemia. Entrou a pandemia, todo mundo, um monte de gente, que saudade da igreja, que saudade de ir para os cultos, que saudade de estar lá. E quando voltou, continuou a mesma coisa. Entende? Então, que Jesus venha a ser a nossa prioridade, que o reino venha a ser a nossa prioridade, que Jesus venha a ser a nossa prioridade, venha a ser o nosso centro, nossa vida. Ele possa ser o centro, ele é o centro, nem que possa, que ele é o centro. A vida foi concedida por ele, tudo que há nesse mundo foi concedida por ele. Se hoje nós estamos aqui, é porque ele permitiu. E eu sou muito grato por isso, E eu acho que é isso, Pai. Acho que é isso, que Deus possa ter falado com alguém. Deus falou comigo, né? Deus falou comigo. Que a gente possa, independente de qualquer coisa, se lançar aos pés do Senhor. Que Ele é merecedor, e mediante a luta, e mediante a alegria, e mediante o sofrimento, as batalhas, é Ele. A gente tem que nos recorrer a Ele. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra aí gloriosa, né, de ânimo, né, para nós, independente da situação, né, do que está passando, nós não desistir, nós não parar, porque se nós for olhar para a situação, desiste, né, desiste seu ministério, entrega lá o cargo que tiver na igreja, e muitos aí, infelizmente, é muito triste a situação, muitas das vezes eles desistem até da sua própria vida, né? É verdade. Hoje, né? Mas nós aprendemos com os ensinamentos de Jesus, dos discípulos, apóstolo Paulo, né? Sim. Porque olhando para Jó, o que Jó passou, e olhando para o apóstolo Paulo, o que ele passou em seu ministério, jamais nós vamos desistir, vamos parar de maneira nenhuma, né? É verdade. Essa é a realidade, né? E falar de ministério, e o Hélio, que está trabalhando? O Hélio, está Rayane? Não, eu acho que eles devem estar em casa. Será que não é acordado? Viram? Mas eu não vi no comentário. Você viu, Leandro? É meu aniversário, pai. Ninguém pode trabalhar hoje, não. Hoje eu dei feriado para todo mundo. É verdade. Tinha esquecido. Eu dei folga para todo mundo hoje. É verdade, feriado para todo mundo. Dei folga para todo mundo. Glória a Deus. E agora nós podemos conversar um pouquinho, né? Antes de terminar a live. Vamos ver se nós conseguimos, pelo menos até mais ou menos aí, dia, 1h, 2h da tarde, nós termina. Entendeu? Brincadeira. Então, eu não falei muito, nós não conversamos quase nada por causa da programação das áreas, já tinha 20 minutos, né? Eu ia entrar entre 9h10 e 9h15, mas acabei dando uma cochiladinha a mais aí. Mas, graças a Deus, né? Foi bênção, o pessoal ouvir aí a mensagem praticamente toda, né? Com essa programação das áreas. Terminou agora, né? Praticamente. Ouviram a mensagem praticamente, termina às 10h. Agora é 10h08 da manhã, né? Sim. E glória a Deus, né? E aí, para quem está chegando agora, né? O Douglas aí, que ministrou a palavra aí, é o meu filho, o Diácono Douglas, lá do Assembleia de Deus, Forte, e aniversário dele,
Ele faz aniversário, mas quem recebe o presente sou eu, né? De receber aqui na live, ao vivo aqui. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Pode mandar um abraço aí, Doug, aí, para quem você quiser aí, da igreja aí, quem você quiser, fica à vontade aí. Abraço. Rodolfo continua, o Rodolfo também tá aí, seu primo. O Rodolfão tá aí assistindo. Eu fico até constrangido de pregar com ele assistindo aqui, porque... Isso aí não. Tá na live. Até constrangedor aqui, pregar com o Rodolfo aí assistindo, eu já fiquei até nervoso, porque eu falei, não, ainda não. Eu já fiz 2 convites para o Rodolfo, né, Rodolfo? Mas não deu certo aí, mas vai dar certo aí. Porque dia ele pregar aqui também na live comigo aqui. E deixa eu falar uma coisa para vocês aí, ó. Tá tendo hora aí, lembra de orar aí, Douglas, e quem estiver aqui na live, que nós tá tendo uma problema aí na página da minha esposa Adriana Camargo, né? Devido às pessoas não estão recebendo as notificações, você acredita? Não sei o que estão fazendo, se estão querendo para nós, querem impedir o evangelho de ser pregado, não sei o que está acontecendo. Ó, para você ter ideia, a live passada, eu pregando na live, tá lá, como administrador da página da Adriana Camargo, eu não recebi a notificação, acredita? A live passada. E hoje, aqui também, não recebi a notificação, entendeu? Tem que estar toda hora lá, você... queria até aconselho, vocês estão aqui, quem for deparar, vocês lembrem sempre de dar um toquinho assim mesmo que a live esteja ao vivo ou não, dê um toquinho assim na tela, onde estão os comentários, que vai aparecer o sininho, aí vocês, de novo, tocam mais uma vez para poder acionar o sininho, porque está acontecendo isso aí. É complicado, né? A mensagem de Deus, o pessoal não... O inimigo faz de tudo, né, para querer parar, impedir, né, mas... ela chega, de alguma forma ela chega. A palavra de Deus é como espada de dois gumes, é como marreta que esmiuça a penha. Aqui está conosco a Fran Cardoso também, ela também é uma jovem também, ela prega a palavra também. Fran Cardoso. Oi? Quem? A Rosana Gomes, minha cunhada, está aí também. Eu vi também a Bruna também, que é sobrinha da minha esposa, ela assiste junto com a minha cunhada Beth, Aparecida, a Bruna está aí também, é uma adolescente de 13 anos aí. Albério, está o Albério também, está aqui conosco. Amém, glória a Deus. Aqui, deixa eu dar uma olhada aqui os comentários aqui, rapidinho, Doug, aí nós continuamos aqui. Albério Zap, está aqui, seja bem-vindo, um abraço. Aqui, mais aqui, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Tá a Eliana Camargo também, está aqui o meu amigo também aqui, o meu Ronilson Santos, não sei se é ele, lá do Pernambuco, acho que é ele mesmo, né, Eliana? Tá. Hoje é feriado, é o Ronilson também, coopera lá na Assembleia de Deus Pernambuco, está aqui conosco, aqui também, deixa eu ver quem tem mais aqui. Cantora Eliana Camargo aí, vocês conhecem, sabe quem é? Eliana Camargo. Você consegue ver alguém aí? Tá a Miliana Cardoso, também está sempre conosco aqui também, lá no Glória a Deus. Tô vendo os mesmos que o senhor tá falando aí também. O Rodolfo também, que tá falando também, que é primo do Douglas. Ó, do que eu tô vendo aqui pelo meu celular, pela live aqui, só esse aqui, Eliana. Só esse aqui. Só esse aqui. Glória a Deus. É muito bom isso que o senhor faz. Eu gosto, eu admiro muito, porque a gente acha que não faz efeito, né? Mas a mensagem, ela chega a alguém, ela de alguma forma, ela entra no coração de alguém, né? A gente acha que... Glória a Deus, sim, a palavra não volta vazia, né? Exatamente, a gente acha que só pregar na rua, na igreja, mas a live eu acho algo bom também, né? Porque muita gente, às vezes até de fora, né? De longe, as pessoas escutam, né? E às vezes pode ser tocado, né? Pela palavra de Deus. Sim. E essa live aqui como eu falei para você, né, Douglas? Ela não é simplesmente pela página só da minha esposa, a cantora Eliana Camargo, não, ela vai para 4 local, mais 4 rádios da transmissão, né? Sim. Como eu falei, a Rádio Itararé São Paulo, a 105.9, a 99.1 também, que é Rio Grande do Sul também, Rádio Manamá também, e também numa cidade lá do país da Rússia também, que fala a língua portuguesa também, e também uma cidade também de Londres, no Reino Unido. Então ela está sendo alcançada até aí, fora o canal do YouTube também, está lá, a Paz e os demais. Então ela vai longe, vai longe. Que até eu falando para minha esposa, para a Eliana, que eu aqui, pela honra e glória do Senhor,
E eu faço um papel de missionário. Missionário porque aonde eu não posso ir, como é o 3 etapas do questão de missionário. Se nós não podemos ir, nós ajudamos com recursos, né? E orando, Sim. né? Uns vai, outros oram e outros com recursos, né? Não é verdade? Sim. E eu, aonde chega essa programação A Voz da Última Hora, eu não tenho como eu chegar lá, talvez nunca vou chegar lá, mas a minha voz está chegando lá, a sua voz chegou lá, a palavra, o louvor, a oração está chegando. Aonde que eu imagino de eu ir lá no país da Rússia? Aonde eu imagino de eu ir na cidade de Londres, no Reino Unido? Aonde? Entendeu? Pois é. Até para Rio Grande do Sul, onde está sendo transmitido, eu já não sei se eu vou lá algum dia, não é verdade? Então, São Paulo também, eu não fui lá também, mas a minha voz está chegando também. A sua voz chegou lá também. Então, quer dizer que é um trabalho de missionário. Eu não posso ir, mas a minha voz, essa programação, está chegando. Glória a Deus. De alguma forma chega, né? Deus é bom. E fica salva, lá. É um recurso que temos, né? Que muitos usam para males, né? Mas dá para ser usado para bens, né? Então, isso é uma bênção de Deus. Que Deus possa continuar dando estratégia ao Senhor, para o Senhor estar podendo sempre crescer nesse caminho aí, que eu acho uma bênção de Deus. Glória a Deus, né? Eu comecei de pouquinho, né? Recebendo um convite, com a saudação, por uma palavra, e eu jamais imaginaria de eu conseguir estar numa live, ficar aí 2 horas e pouco numa live, como eu costumo ficar aí, e isso aí eu achava impossível de ficar até uns 10 minutos. Em 2017, viu, Doug? 2017 a 2018, eu abri um canal no YouTube, fiz e eu tinha um desejo de gravar um vidinho, né? Falando uma palavra, uma saudação, ali um vidinho de 2, 3, 4, 5 minutos. Eu tinha vontade de evangelizar, de pregar na rede social. Aí eu gravava um vidinho umas 10 vezes, aquele vidinho ali, e eu olhava, não ficou legal, não vou compartilhar. Aí tentava e desisti. Pega esse papel aí, por favor, aí. E eu não desisti. Então eu tentei, de 2018, 2019, e não consegui. Aí agora, como foi depois, aí eu comecei a fazer junto com a Eliana, o ano passado, né, 2022, comecei a fazer junto com a Eliana, aí depois eu fiz uma semana, ela fez outra, depois aí devido algo aí, eu tô fazendo sozinho aí duas vezes na semana, gravando a live aí. Douglas, eu vou deixar um salmo para você, tá bom? Amém. Hoje é seu aniversário, Deus te abençoe, muitos anos de vida, que Deus te use muito na terra, tá bom? Amém, glória a Deus. É o começo de uma grande trajetória que você tem. Muitos espinhos, muitas pedras pelos caminhos, mas Deus é contigo, tá bom? Amém. Eu creio. Tá? Eu vou deixar o Salmo 37 para você, para sua meditação. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verás direitamente, verdadeiramente, e serás alimentado. Um pouquinho aqui com dificuldade de enxergar, sabe? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Glória a Deus. Eu creio, recebo. Receba. Então, confia, deleita-te no Senhor, descansa a tua alma. Deus está cuidando de você, da sua família, tá bom? Deus está te visitando nesta manhã, nesse dia do seu aniversário, te coroando de vitória, tá bom? Amém. Recebo. Deus tem se agradado de você, o inimigo tem se levantado, está muito curioso, mas o nosso Deus é aquele que quebra o laço, corta o laço, quebra tudo aquilo que o inimigo tenta armar na sua frente. Você vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Deleita-te no Senhor, descansa nele. Ele vai cumprir o desejo do teu coração, tá bom? Glória a Deus. Amém. Continue na presença do Senhor, porque vale a pena, como disse Davi, mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outras partes. Glória a Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Vou fazer uma oração para você, Douglas.
Amém. Depois você dá continuidade com o seu pai, tá bom? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, aqui estamos mais uma vez, nesse dia 21, Senhor, meu Deus, do 4 de 2023, a qual o Douglas, o pai Jack Douglas, está fazendo aniversário, Pai, completando mais um ano de vida, a qual o Senhor, meu Pai, tem abençoado a vida do teu servo, Pai. Continua sustentando nas suas mãos, ó Pai, e eu creio, Pai, que o Senhor tem nesta manhã falado conosco, Pai, que o Senhor chama, e aquele que o Senhor chama tem que ir à luta. Não pode receber uma promessa, ficar de braços cruzados. Não, Deus vai me usar no louvor, mas não ensaiar um louvor para louvar, como o Senhor usou o teu servo. Vai me usar na palavra, mas não pega a Bíblia para ler. Meu Deus. Então que o Senhor possa levantar homens e mulheres, ó Pai, compromissados em aprender a tua palavra, em louvar os seus louvores, ó Pai, como fez Davi. Ó, meu Deus, aquele, Senhor, meu Deus, que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Deus, então, o Senhor sabe quem escolhe, Pai. O Senhor sabe aquele que está pronto, Senhor, a obedecer como Isaías. Eis-me aqui e veia-me a mim. Deus, nesta manhã, Pai, eu oro por o teu servo, Pai. Que o Senhor possa visitar ele, Senhor, naquela grande cidade, Pai. Aonde, Senhor, o império das trevas tem reinado, Senhor, meu Deus, e tentado, Senhor, meu Deus, destruir a fé daqueles que te servem. Pai amado, mas o Senhor é poderoso, Pai, para quebrar todo o laço, desfazer, Senhor, meu Deus, todo o mal. Quebrar as correntes, Pai, abrir cativeiros, Senhor, cadeados, Pai, através da vida do teu servo, Pai, que ele tem pregado, Senhor, meu Deus, aos corações naquela cidade, naquela igreja, Assembleia de Deus Torre Forte, Pai. Deus, ele tem despontado e feito a diferença, Pai, meu Deus. Causado até muita inveja em pessoas que acham, Senhor, meu Deus, que ele não é escolhido do Senhor. Mas o Senhor escolheu o Senhor desde o ventre, Pai, a dedo, Pai, aleluia. Ó Deus amado, não tem sido fácil para o teu servo, mas o teu servo tem feito como Davi. O teu servo, Pai, tem agradado o Senhor, meu Deus, aleluia. E eu sei, Pai, que daqui para frente são tantas as provas, as lutas, aqueles, Senhor, meu Deus, que fazem a tua vontade, Senhor, está sempre, Pai, em confronto, em desafio, adversidade, perseguição, calúnia, mas o Senhor é aquele que sustenta, como diz Mateus 5, Pai. Bem-aventurados sois vós quando forem injuriados, perseguidos, caluniados por causa do meu nome. Exultai-vos e se alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aleluia! E assim, Pai, o teu servo tem olhado para Jesus, como diz Hebreus 11, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Corramos a carreira que nos está proposta, deixando de lado todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos para o alvo que é autor, que é Jesus Cristo, aquele que pode defender, aquele que pode livrar, aquele que pode proteger, aquele que pode prover. Aleluia. Tu és o Deus provedor, que vai prover o que deseja o coração do teu servo, Pai. Muitos olham, Senhor, meu Deus, e dizem, não vai conseguir chegar, mas o Senhor que falou, o Senhor é aquele que firma alianças, promessas, o Senhor é aquele que destrói todo o vínculo de Satanás, para que ele não possa ter brecha no meio dos teus escolhidos. Pai amado, nesta manhã, Senhor, eu oro para o teu servo, olha para ele nesta manhã, porque os teus servos, Pai, entrou nesta live, Senhor, meu Deus, para trazer esta palavra, a qual o Senhor falou conosco nesta manhã, que todos nós temos que estar aptos, temos que estar prontos a enfrentar desafios, porque não é de qualquer maneira que o Senhor aceita, Senhor, meu Deus, para fazermos a tua obra. Como Isaías naquela época, Pai amado, quando ele estava ali no capítulo 6, que ele viu um alto e sublime trono, aonde os anjos e os serafins voavam, aleluia, e dizia, santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos. E toda a terra, toda a casa se encheu da sua glória. Ó Pai amado, e de repente, ó Pai amado, ele viu a sua glória. E ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E ai de mim que vou perecendo. Mas de repente o serafim voou com uma brasa acesa na tenaz. E trouxe e tocou os lábios de Isaías. E os lábios de Isaías foi purificado. Pai amado, não que ele não era santo, mas ele se sentiu indigno em pregar a tua palavra.
E nesses últimos dias, muito, Pai, falsos profetas estão pregando a tua palavra de qualquer jeito, a fim de lucro, Senhor, lucrar, Senhor, meu Deus, principalmente nas redes sociais. Mas nós não estamos aqui de brincadeira, Senhor, mas nós estamos pregando a tua palavra com sinceridade, Pai amado, aleluia. E todos aqueles que passam por esta live, Senhor, pode ver e contemplar a sinceridade do nosso coração, Pai. Muitas das vezes, ó Pai, sentimos, ó Pai, como Isaías, mas o Senhor está aqui para purificar, Senhor, os nossos lábios, Pai. E conta conosco, Pai, porque o mundo é mau, Senhor, o sistema é mau. Pai amado, os homens, ó Pai, tenta, Senhor, calar a nossa voz, como o Senhor tem visto esta página de 52 mil pessoas, ó Pai. Eles tiraram as notificações, ó Pai, eles estão perseguindo todas as páginas evangélicas, tirando, Senhor, meu Deus, todas as notificações para que não chegue nas pessoas. Como nós vimos a página dos Gideões Missionários, eram 300 e poucas pessoas, a 500 que frequentavam, Senhor, meu Deus, hoje é 20, 24 pessoas. Nós estamos, às vezes, com 10 pessoas, mas o Senhor é aquele que é poderoso, Senhor, meu Deus, para abrir as portas, Senhor, e dissipar, Senhor, as trevas, ó Pai, para que nós possamos avançar além fronteiras pelas rádios e também, Senhor, por esse canal, Senhor, meu Deus, essa plataforma, Senhor, do Facebook. Deus amado, continua abençoando Douglas, a Luana, Senhor, o Miguel, esses vasos que o Senhor tem levantado na terra, ali na Torre Forte, na Assembleia de Deus. Continua usando ele na liderança dos jovens, que jovens possam chegar cada vez mais através do testemunho do Douglas, ó Pai. E eu creio que o Douglas vai contar, Senhor, ainda o testemunho dele aqui mais uma vez. O que o Senhor fez na vida dele, arrancou ele lá do mundo, Senhor. Purificou ele, Senhor, meu Deus. E ele está sendo uma bênção, um vaso nas tuas mãos, trazendo mais jovens, ó Pai, ali para a congregação da Assembleia de Deus da Torre Forte em São Paulo. Pai, continua usando o teu servo, continua manifestando a sua glória na vida dele. Pai, que ele possa, Pai, nesse dia de hoje, confraternizar mais um ano de vida, junto com os amigos e irmãos da igreja, ó Pai, e sentir alegre, Pai, satisfeito pela bênção que o Senhor, Pai amado, tem entregado na vida dele. Pai, protege ele, guarda ele, dá livramento do homem sanguinário, dos salteadores, ó Pai, e dá saúde do teu servo. Honra a fé dele, Senhor, meu Deus, e que ele possa descansar no Senhor, certo que a bênção, Pai, as misericórdias do Senhor são sobre ele nesse dia de hoje, Pai, para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus, é que eu abençoo a vida do teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é verdade, a oração é uma ministração da palavra de Deus, né, Deus? Isso é verdade. Da palavra de Deus, Oração porque é essencial na vida do filho. era o outro. Glória a Deus, recebe seu coração, também recebi também. Não, pode ser, pastor. Recebi no meu coração também. E para me não esquecer, né? Vai que eu termino a live aí, cometo esse pecado, igual o meu pastor, que era meu pastor Antônio Monteiro, lá de São Paulo, Francisco 1. Aí ele estava comentando alguma coisa, eu falei, deixa eu falar logo isso aqui, porque senão vai que eu esqueço, eu cometo um pecado, né? Então, que Deus abençoe a Luana, sua esposa, minha nora. Tá aí próximo. Você tá trabalhando ou tá aí? Não, eu tô na igreja aqui. Tô na igreja. Ah, você tá na igreja. Tá gravando na igreja mesmo, legal. E o Miguel também, o meu netinho também. Também, glória a Deus, né? Saudades já dele, né? Faz aí. Faz pouco tempo, né? Vi ele no meu aniversário, dia 17, mês passado, né? Ou mês retrasado, não é verdade? Mês passado, né? Então, desabriu ainda, né? E o Douglas teve aí conosco aí na igreja, veio para ministrar a palavra, mas chegou atrasado, mas ainda pregou aí uma palavra ainda de uns 10 minutos, né? E foi bênção. Por causa do trânsito, tudo, né? Que não contava com o trânsito, era numa sexta-feira, né, Douglas? Também, né? E hoje era pior ainda, né? Se fosse hoje, chegasse amanhã. Entendi. E para mim, eu escutei o que você falou. É que a Eliana fez um pedido aqui, Eliana, mas eu vou aqui deixar um versículo rapidamente para você também, Douglas, para não esquecer. E a Eliana pediu um negócio aqui, aí eu vou falar para você aqui. É o versículo que vem no meu coração, Douglas, para você, lá em Romanos, capítulo 8, verso 17, que nos fala:
mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esse é Glória a Deus. um versículo para você nessa manhã, como verso 30. Oi? Tá sim. Então, esse é o versículo, Douglas, porque é uma coisa que, e como fala no verso 35, né? Quem nos separar do amor de Cristo? Separará. Estou falando aqui, olhando rapidamente aqui, eu preciso usar óculos também, Douglas. Quem nos separará do amor de Cristo, né? Então, o apóstolo Paulo deixa claro, então, o versículo é esse, 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores para aquele que nos amou. É o versículo para você, nesta manhã, pelo seu aniversário. E a Elina pediu um negócio aqui rapidamente, se for possível, e nós já vamos encerrar daqui a pouco, ela sentiu no coração dela aqui. Se for possível, você contar aí, resumido aí, rapidamente aí, para nós encerrar a live, para quem está aqui na live, quem vai ouvir depois, porque muito jovem, adolescente, famílias inteiras, pessoas aí que contam seus testemunhos, pedem oração para nós aqui, quase todas as lives também, com situações que muitas das vezes estão passando e às vezes estão sem força, estão achando que não está mais em condições de continuar, né? Então, se nós fosse olhar, eu fosse olhar para mim, pelo que eu passei, eu já tinha parado faz tempo. Se você fosse olhar para você também, você já tinha parado faz tempo também, não só nós e muitos que pregam a palavra, que são vaso escolhido por Deus, como você é, como eu creio que eu também sou também, como a Eliana também é também. Se ela fosse olhar pelo que ela passou e o que ela hoje ainda está passando, o que eu ainda hoje estou passando, eu tinha desistido, tinha parado já faz tempo, mas jamais na minha vida há motivo, a razão por ter que parar e desistir de maneira nenhuma de servir ao Senhor, porque o meu alvo é Cristo. Eu não olho para a esquerda, nem olho para a direita, eu olho para trás e olho de onde Deus me tirou e o que Deus fez na minha vida. E hoje eu sou uma nova criatura, Deus transformou a minha vida, como você sabe da minha vida e muitos sabem também. Então, eu tive uma transformação radical na minha vida para hoje estar aqui de pé, fazendo a obra de Deus e com o meu amor e zelo. E o meu foco não é nada. Eu não olho para as coisas materiais, eu não olho para aquilo que eu perdi, nem aquilo que eu penso em conseguir, que é o sonho. Para mim, o meu alvo é Cristo, para mim é alma para Jesus. O foco é alma para Jesus. Para mim, como fala ali em Mateus 3, mais buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e vos as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para mim, primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas eu deixo para depois, que a prioridade é Jesus e é as coisas espirituais. Para mim, eu não olho para essas coisas aí, porque o meu foco é alma para Jesus. Quantas nós vemos aí, que estão aí, sendo morta, perdendo sua salvação em várias situações, é o que nós vemos hoje, e o que fica muito triste, Douglas, para quem está ouvindo, é muito jovem, menos de 20 anos, menos de 30 anos, tendo uma vida para frente, sonhos para realizar, bons trabalhos, até filho de rico, pessoas bem-sucedidas, estão aí com essa tal desse mal, dessa depressão, e estão aí tirando suas próprias vidas. Isso é muito triste para se ver isso. Como o meu pastor Edson Bento, que foi meu pastor lá em Senador Aberto, Pernambuco, ele falou, vamos começar a fazer evangelismo, vamos evangelizar, boca a boca, vamos falar de Jesus, porque o que nós vemos no noticiário só no Brasil é como se estivesse descendo de cachoeira, de pessoas para o inferno, perdendo sua salvação, além de suas vidas, sua salvação. Isso é muito triste. Douglas, o que minha esposa falou, se você puder contar rapidamente aí, resumido aí, um pouquinho do seu testemunho, nós já encerramos já. Você tem liberdade, Douglas. Você tem liberdade, Douglas, mas se você tiver com compromisso, pode resumir, tá bom? Pode resumir, mas tem liberdade aí, entendeu? Se tem com compromisso, você pode resumir, faz o resumo do resumo, mas fica à vontade para nós encerrar depois do seu testemunho. Dá só uma resumida, assim, porque eu costumo, né, às vezes quando eu vou pregar, Deus sempre me incomoda, às vezes, em contar algo do meu testemunho, e eu sempre vejo, tipo, o que Deus faz através do meu testemunho, né? Tipo, porque desde quando eu comecei na caminhada, Deus tinha usado lá uma senhora falando, né? Que, na verdade, em outro lugar que eu fui pregar, foi verdade, falou que, tipo, muitos jovens seriam alcançados, né? Através do meu testemunho. E hoje eu vejo isso, muita coisa acontecendo referente a isso. Às vezes,
Às vezes Deus me incomoda ali de falar do que Deus fez na minha vida, e Deus toca a vida daquele jovem. Isso não por mérito meu, né? Não tenho mérito nenhum, mas é para Deus, né? E meu coração se alegra, né? Então eu imagino de Deus. E assim, muitos, como já ouviram assim, um pouco do meu testemunho, eu vou ser bem resumido mesmo, que o Deus teve encontro comigo lá em Jardim de Santo André, né? Que era tipo, o pai morava lá embaixo de uma comunidade, lá uma favela. A Assembleia de Deus do Ministério é Parque São Rafael, lá no. Isso. Ali como é que fala? Jardim de Santo André, ali próximo de Mauá. Pastor que lá é José Leite. Pastor José lá. Isso. E, tipo, eu fui parar lá, né, por motivos de minha mãe não estar mais me aguentando, né, pela situação que eu estava vivendo, né, envolvido com essas coisas do mundo, né, droga, as influências, né, envolvido com pessoas que roubavam, até já estava me envolvendo, e aquilo ali, tipo, cada vez mais fundo, e a gente não percebe, né, e eu era muito novo, né, acho que eu tinha uns 15 anos, sei lá. E tipo, a gente vai se envolvendo, a gente não percebe, né? Meu primo tá aí também, um testemunho forte também. E sabe, os conselhos... Tá aqui também. Isso, o Rodolfo. E os conselhos dos meus pais vinham, só que a gente tá com a mente fechada, né? O inimigo, ele trava a nossa mente, ele deixa a gente cego, na verdade, né? E a gente não percebe para que caminho que a gente tá indo, aonde a gente tá chegando. E uma certa vez minha mãe falou, você vai ter que morar com seus pais. E, tipo, mandou embora, né, praticamente assim, de casa, não por mal, né, mas porque ela não sabia mais o que fazer comigo. E aquilo ali foi muito doloroso para ela, muito doloroso para mim também. E o meu pensamento era que eu ia me afundar mais. Eu falei, agora eu me afundo de vez. Eu falei, ainda estou indo para um lugar onde é uma comunidade, onde é tipo o jeito que eu gostava, né, as amizades, assim, o ambiente que eu gostava, e chegando lá onde meu pai morava, tipo, já tinha algo diferente acontecendo em mim. Até então, não sei se o pai lembra, eu perguntava se estava tudo bem comigo, se estava acontecendo alguma coisa, e eu falava que não, eu só estava conturbado, né? E já era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E aquele dia, um dia lá o Senhor me chamou para ir para a igreja, eu falei que não ia, e no final acabei decidindo falando que ia. E chegando lá foi algo extraordinário, uma coisa que eu sempre conto, eu nunca esqueço, parece que foi ontem, assim, parece que foi ontem o momento de que eu aceitei Jesus, isso já tem uns 8 anos atrás, né? E aquele momento foi único, porque o pastor começava a falar que tinha alguém lá na igreja, que Deus estava dando a última oportunidade, Deus tinha dado livramento, e parecia que ele estava falando da minha vida, porque me fazia lembrar os livramentos que eu tive no mundo, livramento de prisão, livramento de ser morto, livramento de tomar tiro de policial, de pessoas erradas, aquela coisa toda. Isso tudo me fazia lembrar, Deus fazia me lembrar, e eu nem conhecia realmente a Deus, não sabia nem o que era pecado, né? E ali minha carne tremia, e ele chamando para ir lá na frente alguém, falando que tinha uma pessoa e ninguém se levantava. E eu olhei para o meu pai falar, vamos lá, e o Senhor sentiu do Espírito Santo lá de não falar nada, deixar que era Deus que estava trabalhando. E aquilo ali foi algo muito impactante na minha vida, foi igual eu falo, eu amo ouvir testemunhos, eu amo ouvir as histórias dos outros, o que aconteceu na vida dos outros, mas o que mais me edifica é a minha vida, né? O meu testemunho, o que eu vivi, né? Eu sou um milagre. E aquele momento para mim ali foi único. Às vezes eu estou passando por momentos difíceis, momentos, sabe, que a gente quer parar. E eu lembro de onde Deus me tirou, o que Deus fez por mim, sabe? E, tipo, às vezes vem até a voz do inimigo, né? Falar aos nossos ouvidos, falar que até Deus não existe, né? Ele sussurra isso no nosso ouvido. Até dizer que Deus não existe. E eu declaro assim, espiritualmente falando para ele, se Deus não me existe, então quem me tirou? Quem me tocou naquele dia lá? Entendeu? E eu fiz prova de Deus naquele dia, quando o pastor falava, eu falei, eu não vou. Aí o pastor entregou, falou, tô lavando minhas mãos. E eu peguei e falei, meu Deus, eu falei, Senhor, eu achava que eu ia morrer, de verdade, assim, eu achava que eu ia morrer. Eu falei, Deus, se for para ir na frente, o próximo pastor que pegar, que ele chame aqui na frente de novo.
E foi dito e feito. O pastor pegou o microfone lá e falou, ó, Deus está me incomodando aqui, ainda vou fazer o apelo. Eita, glória. Aí eu não pensei duas vezes. Aí eu levantei, para mim lá a igreja era grande, né? Como a gente não tinha costume de igreja, então para mim a igreja era grande. Eu levantei sozinho e fui. E aquilo ali para mim foi um passo assim extraordinário na minha vida, né? E eu até lembro assim de quando ele falava, ele orava por mim, e eu sentia assim, tipo, que Deus estava, sabe, me lavando, que Deus estava acontecendo alguma coisa comigo. E eu falei amém. E saí de lá, e quando eu pisei, eu lembro como fosse hoje, assim, eu pisei assim fora da igreja, eu falei, Deus, a partir de hoje, eu não quero mais fazer nada de errado. Eu lembro como fosse hoje, assim. E tipo assim, não foi fácil, né? Foi algo difícil. A gente não é da noite pro dia, né? Que a gente vai, já tá bem assim. Então, foi difícil, mas eu sempre falei, não, Deus, eu quero mudar, pedir ajuda a Deus. E eu lembro que eu cheguei na casa do meu pai, eu só chorava, e eu não sabia por que eu chorava, de onde saía tantas lágrimas, né? E depois daquele dia ali, minha vida nunca mais foi a mesma, né? Pra ser sincero, nunca mais foi a mesma. Não que foi tipo assim, de lá pra cá foi tudo fácil, né? Foi como uma mensagem aqui que a gente trouxe, né? Tipo, não é porque a gente vive o evangelho que agora vai ser mil maravilhas. Mas é melhor a gente passar uma luta com Deus, né? Passar uma aprovação com Deus do que passar sem Ele, né? Porque a gente tem alguém que nos guarda. Então, a partir daquele dia, Deus transformou a minha vida por completo. E na casa da minha mãe, onde tem mais a minha família, assim, meus irmãos, né? A maioria é de lá. Eu tenho poucos irmãos, né, pai? Acho que eu tenho 8 irmãos, é pouco. Mas é bastante irmãos. Então, através disso, aí começou a ter cultos lá na casa da minha mãe, e Deus foi alcançando alcançou meu primo, o Rodolfo, que está aqui na live, alcançou o Hélito, foi alcançando todo mundo assim de forma extraordinária. E Deus foi fazendo coisas grandes, sabe? Através das nossas vidas, através do testemunho que eu conto um pouco de mim. Lá no trabalho, às vezes eu conto da história para os meninos de lá, e os meninos falam, meu Deus, você devia escrever um livro, não é possível. Você tem quantos anos, né? Porque, tipo assim, é só Deus que faz essas coisas, sabe? E eu lembro, assim, o que eu já passei na vida, né? Sem Deus, e eu falo, não era para eu estar aqui. Eu penso, na época eu falava assim, foi sorte, né? Mas não foi sorte, foi Deus, né? A sorte é Deus, né? A gente troca o nome da sorte por Deus. Eu lembro um dia que eu estava pelo vale da sombra da morte, assim como dizem mesmo. E aquele dia ali eu achei que já era, que eu ia morrer mesmo. E eu falei pro rapaz, deixa eu ir embora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E uma coisa que eu não esqueço foi o pelo amor de Deus que eu falei para ele. Eu falei com tanta vontade, pelo amor de Deus. E ele olhou para mim assim com a cara e falou, vai embora, mas eu não quero te encontrar mais. E eu acho que foi a partir daquele dia que Deus já estava trabalhando. Então, o que eu tenho para falar para vocês que às vezes que estão afastados, talvez, ou que estão aí no Evangelho, que você possa lembrar de onde Deus te tirou, do que Deus fez para você. Como Deus disse para aquele paralítico lá, pega a tua cama, levanta e anda. Leva a tua cama para lembrar de onde ele saiu, para lembrar o que Deus fez na vida dele. Porque muitas das vezes a gente, vou ser sincero, muitas das vezes a gente é ingrato. Deus faz as coisas, aí a gente começa a passar por outras dificuldades. Deus não me ama, Deus não faz mais por mim. Só de Deus ter te dado a graça, isso aí já é essencial. E foi o que Deus deu para mim, deu para o Senhor, deu para a minha família, que hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso tem coisa melhor, tem dinheiro que compre isso aí, não tem dinheiro que pague. Entende? É verdade. Então que a gente possa meditar nisso. Eu sempre medito no meu testemunho. Às vezes eu penso no meu testemunho, eu me emociono com o meu testemunho, às vezes nem eu entendo. A mesma coisa também, eu me emociono com o meu testemunho também. Às vezes... No primeiro amor, Wellington, Tá no primeiro amor, ele não esqueceu do perdão de Jesus. É verdade. Então, tipo assim, como é que eu ia falar?
eu lembro do meu testemunho e isso me alegra. Às vezes nem eu entendo como que eu tô aqui hoje, assim, eu falo, meu Deus, quem sou eu? Quem era eu, né? Às vezes as pessoas mesmo falam, rapaz, quem era você, hein, Douglas? Como você era, tal. Eu, tipo, eu não consigo nem eu me lembro de como eu era, mas eu não consigo ver como eu era, sabe? Tipo, eu falo, meu Deus, é só Deus que faz essas coisas, entende? Aleluia. E Glória a Deus. com Deus tudo é maravilhoso. Com Deus tudo é maravilhoso. E a gente tem que aceitar é igual o Jó disse, né? Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. Então, não é porque nós tá no Evangelho que não tem que vir coisas más sobre nossas vidas, né? Então, Verdade. acho que é isso, assim. Quando eu estou contando meu testemunho assim, eu deixo Deus direcionar, né? Muitas das vezes eu conto assim, quando Deus manda mesmo, eu estou pregando, Deus incomoda a falar, mas eu creio que Deus falou de alguma forma. Então que a gente possa Aleluia. viver e relembrar o nosso testemunho, entendeu? Lembrar do que Deus fez por nós, do que Deus está Glória a fazendo Deus. por nós. Ô, Não Douglas, esquecer daquilo que Deus ô, fez. Douglas. Sim. Sempre tem um ditado que fala assim, conte seu testemunho antigo que eu mando mais bênçãos sobre a tua vida. Você tem mais testemunho novo para contar. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. É verdade. Então, encerrou o testemunho resumido, né, Douglas? Se for falar no pé da letra, né? É bem resumido. Aí vocês estão ouvindo esse testemunho aí. Eu sou testemunha viva de tudo que ele está falando, porque eu fiz o convite para ele, porque... É bem assim, Douglas, que você viveu. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Aleluia. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia, Jesus. Foi um pouco mais remoto. E aí, para concluir aí o testemunho do Douglas, né? Ele contou da vida dele. Eu não vou falar do meu testemunho, se eu falar vai mais de 1 hora aí também, né? Mas um dia também eu vou contar meu testemunho aqui, vou trazer um versículo, resumir meu testemunho também, porque eu não fui tanto envolvido como Douglas, né, assim, como ele falou aí. Mas eu era uma pessoa de muita bebida, noitada, festa, tudo isso aí, né? Ele já contou, Douglas, desde que ele está fazendo live, ele já contou. Sempre eu tô contando. Ele já contou inteiro, cada vez ele conta um pedacinho. Sempre eu tô contando, né? Então eu faço a pessoa mais velha que falar para mim quando eu era jovem, ali com 15, eu me afastei do esquema do Senhor mais de 20 anos, né? Do esquema do Senhor, nasci no berço evangélico, 2 anos de idade, meu pai já era evangélico, depois com mais 1 ano minha mãe, mas infelizmente, lá para os 14, 15 anos, que era a vida que o Douglas contou aí, que ele estava vivendo nessa situação, ele contou aí do testemunho, eu estava começando com 14, 15 anos também na vida de bebida, experimentei bebida alcoólica pela primeira vez, e ali fiquei viciado e fui 20 anos nessa situação, com mais ou menos 20 anos, voltei para o esquema do Senhor, com 35 anos de idade, e com diagnóstico, isso foi em 2009, 2008, eu fiz um diagnóstico de morte, praticamente, com diagnóstico ali de problema no coração, problema de pré-diabetes, e aí um monte de coisa aí, como eu já falei algumas vezes aqui na live, e muitos já falaram para mim antes, quando eu tinha 20 e poucos anos, esse aí não chega a 30 anos de idade, a cachaça mata, ou ele não chega a 30 anos de idade. E eu, pelo Senhor, cheguei a 50 anos de idade, né? Graças a Deus, com saúde, bem. Então, é um testemunho lindo também, como o Douglas falou, né? Eu me emociono, eu até choro quando eu muitas das vezes começo a falar um pouquinho do meu testemunho também, Douglas. É como a Eliana falou, né? É que o primeiro amor ainda está conosco, ainda existe ainda. Estamos aí no primeiro amor ainda.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. Douglas, agora você vai fazer uma oração para mim e seu pai. E para todos que estão na live. Agora, é isso, então tá. Aí nós encerramos. Douglas, mas antes disso aí, eu quero só falar um versículo aqui para quem está aqui na live, que vai ver depois, que se você já ouviu a palavra, alguém pregou para você, alguém falou de Jesus para você, e você, de repente, você olha e fala, mas para mim não tem jeito, para mim não dá, eu fiz muitas coisas erradas, Deus não me aceita, Ele não me quer de volta, isso aí é mentira de Satanás. Não dê ouvido a essas vozes, vocês que talvez vão ouvir essa live depois, não sei, entendeu? Ou vai compartilhar, vai chegar até alguém. Se alguém está falando isso para você, no seu ouvido, não aceite que é Satanás que está falando. Mas o próprio Deus, quando Ele nos escolhe, nos chama, Ele nos transforma. Ele, como o Douglas falou, meu filho, no dia que ele decidiu dar seu primeiro passo, que foi lá na frente, no apelo, ele sentiu como se estivesse sendo lavado. E, na verdade, ele estava sendo lavado mesmo, através do Espírito Santo. Seus pecados, naquele momento, já estavam sendo lavado, já estava se tornando uma nova criatura para hoje. Ele está aqui hoje de pé contando o seu testemunho. Com a palavra, lavado com a palavra, com o sangue de Jesus, não é verdade? Glória a Deus. E eu quero deixar só um versículo aqui para concluir o testemunho de Douglas, ali em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, que fala aqui: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Então fique com essa palavra que tem jeito para você. Não ache que não tem jeito, que tem. Teve jeito para mim, para a Douglas, e para minha esposa, e para os demais, para você também tem jeito. Não desiste de você, eu também não desisto de você, como não desisti de mim, como o Douglas não desistiu dele. Então fique com essa palavra, com esse testemunho. Eu creio que Deus falou grandiosamente nos corações de cada um que está aqui. Vamos ver essa live, como falou comigo, com Eliane e com o próprio Douglas que ministrou a palavra. Glória a Deus. Então, o Douglas fazer uma oração para encerrar. Isso, né? Vai ser bem a benção até agora. Então, Douglas, faz uma oração aí. Tem alguém aí do seu lado que quer falar alguma coisa? Ou tá só você? Não, estou sozinho. Só eu e Deus aqui. Tá sozinho, né? Eu não tenho mais ninguém na igreja, não, né? Privilégio, né? Ministrar a palavra na igreja aí, tá na igreja, né? Na casa do Senhor, na casa de oração, na casa de Deus, né? Orar pelo sobrinho da irmã Miliana, o Fabiano, que foi preso injustamente. Ah, sim, essa Miliana que tá aí, Miliana Cardoso que tá aí, o filho dela foi preso injustamente, o sobrinho dela, Fabiano, é um jovem, um vaso escolhido, como ela falou na mensagem passada, e os bandidos, ela falou que obrigou ele a dirigir um carro, e nisso aí ele foi preso inocente, pregador da palavra também, e tudo, Douglas. Chama Fabiano, sobrinho da Miliana Cardoso, que está aqui conosco na live, vai ter uma audiência agora dia 27 sobre essa situação. Então, ora aí, e nós já encerramos ao término da oração. Vamos orar então, apresentar todo mundo, que Deus possa fazer. Amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor. Aqui estamos, Senhor, reunidos diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua majestade, diante da graça que o Senhor nos concede, Senhor. Meu Deus amado, desde já, Senhor, queremos render graças, render louvor, render adoração a Ti, Senhor, porque o Senhor é merecedor de tudo, Senhor, de toda honra, toda glória e louvor, Senhor. Meu Deus amado, apresentamos, Pai amado, a cada um que aqui está nesta live. Apresento ali meu Pai, Senhor, criança, esposa, Senhor. Meu Deus amado, que o Senhor possa conceder cada vez mais graça, sabedoria, estratégia, Senhor, para que eles possam, Jesus amado, se desenvolver, Senhor, e crescer, Senhor, na live, meu Pai. Porque eu creio, Jesus, que talvez para muitos, Senhor, não dê nada, Senhor, meu Deus, a este momento, a esta live, mas o Senhor sabe o que faz, Senhor, porque todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Meu Deus amado, ajuda eles, dê força, sabedoria, ânimo, estratégia espiritual, Senhor. Meu Deus amado, e repreenda, Senhor, toda a fúria do inimigo, toda a seta do adversário, todo levante, meu Deus amado, que vem para querer causar desânimo, para querer causar tristeza, meu Deus, até desistência, Senhor. Mas nesta manhã, Senhor, cai por terra, meu Deus, toda opressão maligna, cai por terra, Senhor, todo levante do adversário, toda seta, Senhor, tudo aquilo que ele lança, prepara, arquiteta, Senhor, é lançado por terra nesta manhã, Senhor, porque oramos ao Deus que tudo pode, tudo faz, Senhor. Meu Deus amado,
Vai de encontro, meu Deus amado, a vida desse jovem, meu Deus amado, que se encontra, Senhor, meu Deus, aí aprisionado, Senhor. Meu Deus amado, eu não a conheço, não sei quem é, meu Jesus, mas o Senhor conhece o coração de todos, de sua família, meu Deus. Entra com providência, meu Deus amado. Deus, Espírito Santo, meu Deus, com as tuas mãos sobre esta vida, sobre este jovem, Senhor. Vai de encontro, meu Deus, a cada um que está assistindo também, ouvindo, Pai amado. Vai libertando, vai alcançando, vai trabalhando, vai tirando, meu Deus, todo o medo, toda opressão, vai tirando todo o desânimo, todo espírito da depressão que está em nome de Jesus, meu Deus. Que todo espírito da morte, Senhor, que arrodeia nessas vidas, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, Senhor. Meu Deus amado, vai de encontro, meu Deus, aos leitos de hospitais. Espírito Santo, vai trabalhando, vai enviando teus anjos, Senhor, ministrando a cura, Senhor. Espírito Santo, vai de encontro àqueles que estão lá fora, meu Deus, neste momento. Meu Deus amado, fazendo coisas que não agradam aos teus olhos, se preparando, Jesus, para cometer algo que não agrada a ti, Senhor. Mas assim como o Senhor libertou a minha vida, libertou a vida da minha família, Senhor, liberta esta alma carente, essa alma necessitada, essa alma triste, Senhor. Visita, Senhor, visita cada um, meu Deus. Visita a família da Eliana, Senhor, o seu filho, a sua nora, o seu neto, Pai amado. Espírito Santo, encha da tua graça, Senhor. Espírito Santo, visita cada um, meu Deus amado. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos e clamamos a ti, Senhor, porque o Senhor é o que pode, o Senhor é o que faz, o Senhor é o que é, Senhor. Toma tuas mãos, Senhor, e faça a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi lançada, Senhor, e ela não volta vazia, Pai. Eu te peço, eu te louvo, eu te agradeço, Deus, por este momento e por esta rica oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, Senhor. Faça a tua vontade hoje, sempre e eternamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Douglas, obrigado. Douglas, que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Você deixou aí. Você fez aniversário, mas você deixou 3 presentão aí. Ministração da palavra, seu testemunho e a oração. Amém. Pode ter certeza, abusei um pouquinho da boa vontade aí. Era só para ministrar, vai contar o testemunho. Orou, mas você está deixando aí um presentão. E esse presentão aí, não tem dinheiro que pague do mundo, está deixando aí para todos os ouvintes, quem vai deparar com essa live. Maravilhoso. Que Deus abençoe a minha esposa, a Kumari, que Deus abençoe todos os meus cunhados e cunhadas que estão aqui conosco. Tá, eu acho que a Rosana e a Beth, né, e os demais que vão vir aqui. E Deus abençoe também o restante dos seus irmãos também. Amém. Quanto o Renan, a Ania Laís também. Eu falei para o Renan assistir, não sei se ele está assistindo. E abençoe também a minha mãe Arlindo Holanda, que eu falei para ela também assistir também. E abençoe também meus irmãos Marcos, João e Paulo, e a todos, né, que estão vindo e que vão vir depois. Então, glória a Deus. Então, feliz e alegre com a sua participação, com a sua presença, tá bom? Para mim também em breve aí, eu vou convidar o Hélio para estar pregando também, em breve o Rodolfo também. Vão ter o prazer de ter eles aqui na live também, tá bom? Para mim é motivo de muita honra também, alegria. Gabriel, a Lidiane, falar também, o Isaac, de Deus, as coisas de Deus é muito bom. A gente nunca é tempo perdido, né? Falar de Deus, estar compartilhando assim, para vidas serem tocadas, nunca é tempo perdido. Então, para mim é muita honra, muita alegria também. Fico muito feliz e muito honrado, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês aí, cada um, todos que ouviram, todos que participaram, a vida da Eliana, do meu pai, que Deus possa abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém, Douglas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí, Douglas, vamos encerrar, né, esse despedido pessoal. Falta 3 minutinhos para terminar pelo canal do YouTube, pelo canal do YouTube, né? Sim. E que dia que você vai voltar mesmo? Eu vou voltar de volta também, Douglas. Hoje é dia... Eu marco toda hora aqui e eu na hora não esqueço. Hoje é dia 21, então eu vou estar de volta dia 25, terça-feira, estarei de volta. Em nome de Jesus. Amém. 25 estarei de volta a partir das 9h10, 9h15, estarei de volta. Queda continua conosco, a Fran também, aqui glorificando o nome do Senhor, falando em seu filho, aleluia,
é seu filho, falou. É isso mesmo, para quem está chegando agora, é meu filho mesmo, Douglas, diácono da Casa do Senhor, Assembleia de Deus, Torre Forte, Ipiranga. É meu filho. E aqui está conosco a Rosana falando verdade. Eu acho que é só esse comentário aqui, né, Aliança? Canal do YouTube aqui? Não, né? Canal do YouTube entraram lá, mas não tem comentário específico lá. Então, é isso, Douglas. Então, vamos encerrar. E eu acho que é só isso mesmo, Aliança. Hoje é sexta-feira, né? Um feriado abençoado para todos. Feriado abençoado. Aí, um final de semana abençoado para cada um que estão aqui na live e para todos que vão entrar e ver depois, tá bom? E aqui Amém. nós se despede. Todos vamos encerrar junto a live. E é isso, né? Que pena Amém. que nós não vamos poder estar aí comendo churrasquinho. Você não, Douglas? Comendo bolo, né? Eu tô esperando o bolo. Verdade. E por esses dias aí eu vou aí fazer uma visita aí, em nome de Jesus, tá bom? Ver aí todo mundo aí. É um pouco longinho, né? Quase 2 horas de viagem. Sim. Amém, Pai. Amém. É assim mesmo quando fala, né? Os filhos crescem, né? Os filhos crescem, depois eles criam asa e voam, né? Aí vai casando e vai embora para outro lugar, outro para outro. Ainda bem que pelo menos 2 horas de viagem, né? Porque muitos vão até para fora do Brasil, né? Fora do Brasil, para um estado mais longe. Mas pelo menos 2 horas de viagem está mais fácil de se ver, né? Sim. Fiquei feliz com a sua participação excelente, honrosa colaboração em trazer a palavra do Senhor. Fiquei muito feliz, senti muita presença de Deus, Douglas. Que Deus continue usando a sua vida, tá bom? E descansa, deleita-te no Senhor, porque Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Eliana passou mais de 2 anos pregando nessa live aqui, a voz da última programação, a voz da última hora, quase 2 anos, mais de 2 anos, né? E eu já estou quase 1 ano já. 3 anos pelo programa da rádio, 4 anos já. Vai fazer 4 anos essa programação, a voz da última hora, pela programação das rádios. Eu até esqueci o programa da rádio, por ele. Voz da última hora. A voz da última hora, a rádio é JR Me Goste, né? O pastor Jefferson, que é o proprietário da rádio, lá em Itapeva, São Paulo. Ele faz essa transmissão e faz tudo isso. Um abraço, Pai do Senhor, pastor Jefferson. É que não dá nem para entrar, porque, graças a Deus, a rádio está crescendo, né? E ele fica muito ocupado lá. E ele falou que ia dar até aparecer aqui, mas ele falou que hoje é feriado e ia ficar muito difícil dele poder aparecer aqui e dar um alô aqui, né? Itapeva, minha terra natal, Douglas. Um dia que Deus mandar nós voltar para lá, a gente vai voltar e lá tem muita congregação, viu? Eu creio que você vai pregar muito lá, em nome de Jesus. Amém. Então tá bom, Douglas, um abraço, Deus abençoe, feliz aniversário mais uma vez, parabéns, Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus venha conceder grandes bênçãos, principalmente bênçãos espirituais, vitória, e feliz aniversário, e não posso dar um abraço aí mesmo, mas recebe um abraço, como é que fala? Um abraço virtual, é isso aí, né? Amém. É que aqui em Sorocaba, Douglas, aqui em Sorocaba eu não tenho conhecimento, eu cheguei aqui, começou a pandemia, não tive agenda mais, entendeu? Por causa da pandemia. E aí também eu tive dificuldade com o problema de saúde, não pude atender a agenda, né? Então eu não tenho conhecimento do pessoal de Sorocaba, mas Itapeva eu conheço todo mundo lá. E se Deus mandar a gente voltar lá, canela de fogo assim que nem você, com esse testemunho forte, não falta oportunidade. Se prepare. Já está preparado, mas tem que fingir mais os lombos. Tem que se preparar. Tá bom. Manda aí um abraço aí para minha mãe aí, a sua avó, Linda Holanda. Abraço, vó, abraço, Renan, abraço todo mundo. Deus abençoe. Eu não tenho costume muito assim de live, né? Então eu fico meio perdido, mas um abraço para todo mundo aí. Minha avó, que eu amo muito, pessoal, meu Renan, Laís, Wellington. Todo mundo. Deus abençoe todo mundo, tá bom? Então tá bom, vamos se despedir aí, já vou encerrar, tá bom? Deus abençoe, Douglas. Você nem imagina a alegria, o prazer de ter você aqui. Não tem nem palavra para me expressar da alegria de você estar aqui. Deixar esse presentão aí no dia do seu aniversário. Bom? Douglas, um abraço, Deus abençoe, te amo demais. Também te amo, pai. Fica com Deus, Eliana. Tchau, tchau. Irmã Fran. Pai do Senhor, Rosana. A paz do Senhor, irmã Fran. Todos que participaram. A Rosana, minha cunhada, todos que estão aqui na live aí. Deus abençoe, a paz do Senhor para todos. A alegria do Senhor é nossa força. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um. Final de semana abençoado. Para cada um. Vou encerrar aqui. Tchau, Deus abençoe. Até dia 25, terça-feira.